Ei pessoal, muito bom estar com vocês em mais um webinar. E hoje a gente vai falar sobre como usar dados na gestão de pessoas. Eu sei que a gente estamos fechando o ano, já preparamos nossas festas de final de ano, mas é bom a gente sempre pensar e a ideia do bate-papo de hoje é realmente uma coisa muito prática, mostrar no dia a dia algumas coisas que a gente faz aqui que pode fazer sentido para você também. A ideia é mostrar como que a gestão de dados, como o uso de dados pode trazer pode impactar em ações simples do dia a dia. Normalmente, quando a gente fala de uso de dados, as pessoas pensam em coisas complexas, números muito robustos, mas não. Algumas ações muito simples podem modificar completamente a nossa forma de operar o dia a dia, e o que eu quero trazer são só alguns exemplos disso que a gente tem feito de uma forma bem prática, como que nós podemos implantar essa cultura de dados mesmo no dia a dia. Vamos lá? Eu vou mostrar aqui, a ideia é realmente mostrar algumas coisas que a gente faz aqui na Solids como gente gestão, né? O nosso RH a gente chama de gente gestão. A ideia é realmente dividir para vocês alguns gráficos, alguns números que realmente nos ajudam a tomar decisão e que realmente nos ajudam a criar nossas rotinas e os nossos processos aqui de RH. Primeira coisa que a gente faz muito aqui, e que é um gráfico, ele é um gráfico, mas que fala muito sobre comportamento. É a questão de como gerir as competências de cada um. Então, esse exemplo que eu estou trazendo, esse primeiro gráfico sou eu, o segundo é o Alessandro, meu sócio, e uma das formas que a gente tem de trabalhar é até um pouco diferente, que normalmente você tem, quem é CEO, quem faz o quê, quem fica no comercial, e a gente usa muito uma gestão, que é a gestão da força de cada perfil. Então, por exemplo, se eu preciso, hoje aqui na Solids, eu atuo em todas as áreas, marketing, comercial, no que for preciso. Mas quando eu atuo é que faz a diferença. Então, quando, por exemplo, o marketing tem alguma tarefa, alguma demanda que envolva processos, aí vocês estão vendo, que envolva processo, que envolva um perfil mais técnico, normalmente o Ale, ele entra e ele trabalha mais nisso. Porque como vocês podem ver no perfil dele, ele tem um perfil muito mais técnico, ele é muito mais focado em processos do que eu, ele é ele tem uma capacidade de aprofundar nas questões e criar e seguir processos muito maior do que eu. Agora, a hora que o marketing precisa comunicar, e aí vocês já devem estar até cansados de mim, né? Toda vez eu estou sempre conversando com vocês, comunicar ou pensar em alguma coisa mais focada em criatividade, em relacionamento, aí o Ale já dá um passo para trás e eu dou um passo para frente. Óbvio que não é toda empresa, não é toda organização que consegue fazer esse tipo de gestão. Mas qual que é o ensinamento em cima disso? Muitas vezes nós como gestores de pessoas, a gente foca muito na questão do gap. Então nós criamos instrumentos e a gente cria alguns mecanismos para observar o que as pessoas não têm. E em cima disso a gente faz um plano de desenvolvimento individual e aí a gente trabalha muito. Óbvio que alguns pontos de melhoria das pessoas, é crucial que você tenha um mínimo de competência para algumas funções. Mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, porque quando você vai para a prática, para o dia a dia, é muito mais barato e muito mais rápido e muito mais prazeroso você fazer a gestão dos pontos fortes e não dos gaps. Então, tentar movimentar o time muito mais pelas suas habilidades do que ficar mapeando apenas o que o time não tem e buscar formas de fazer com que ele tenha. E isso a gente faz também com a análise de dados, é uma forma de analisar os dados. O comportamento, ele pode se tornar, a gente tem gráficos e mapeamentos do comportamento, e isso é fundamental. Queria dar outro exemplo para vocês, esse é um perfil do meu time comercial em 2015 e 2017. Essa foi uma estratégia muito legal, porque 2015 foi o ano onde nós definimos uma estratégia de crescimento muito agressiva e que demandaria uma mudança muito grande do time comercial.
nós sairíamos de um modelo de venda onde os vendedores não tinham processos para um modelo onde você precisaria realmente ter passar pelo modelo de inside sales, que envolve processo, envolve realmente uma disciplina maior. E várias outras mudanças, elas aconteceriam no comercial. Como nós estabelecemos metas bastante desafiadoras, bem ambiciosas, realmente nós precisávamos de pessoas no time comercial que tivesse o perfil propício. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um mapeamento em 2015 de qual era o perfil das pessoas que estavam nesse time, e a partir daí a gente começou a tomar decisões de contratação baseado não no modelo histórico de olhar assim qual é o perfil que mais performa, mas nós fizemos uma análise preditiva de qual perfil performaria melhor nesse cenário para os próximos anos. É igual ao orçamento. Orçamento você pode usar o orçamento base zero, que ela não leva em consideração o histórico, ou você pode fazer uma análise histórica para determinar seu orçamento. É a mesma questão aqui. Nesse momento, em 2015, não fazia muito sentido eu levar em consideração para as minhas próximas contratações o que tinha dado certo até agora, porque a realidade ia mudar completamente. Então, eu precisei fazer uma análise preditiva do perfil que daria conta do futuro e não do que deu conta até então do passado. E aí eu mudei radicalmente o perfil do time. Observem aí que em 2015 eu tinha 40% das pessoas tinham perfil comunicador. No início de 2017, os comunicadores eram 21%, ou seja, nós cortamos quase metade. Exatamente por isso, porque esse é um perfil que era um perfil que tem uma dificuldade de conseguir processos, seguir rotinas. Então, aquele vendedor que era mais do improviso, tudo, ele já não tinha mais tanto espaço nessa nova forma de trabalho. E ao mesmo tempo eu saio de 20% de executores para 30%, exatamente porque a gente entraria em anos onde nós teríamos uma instabilidade, uma incerteza, até pela economia, mas também como era tudo muito novo, eu precisava de pessoas que gostassem de mudança o tempo todo, que tivessem mais facilidade com a mudança e que também aceitassem com maior facilidade a questão do desafio, que já era bem ambicioso. Então, observe que uma análise, um mapeamento da equipe, aliado com uma estratégia, eu sabia qual era a estratégia dos próximos anos, eu fiz um mapeamento do perfil da equipe que eu tinha, e eu comecei a projetar, então, nas contratações seguintes, a equipe que eu precisaria ter. Isso foi bem legal e nos ajudou muito, e tem nos ajudado a conseguir o resultado. Eu também a gente tem por hábito sempre fazer uma análise dos perfis, a gente pega alguns padrões de como são as pessoas que saem do time, como são as pessoas que saem do quadro, por que elas saem. Então, uma das coisas que a gente usa muito quando a gente faz o estudo do demissional da pessoa é o perfil de quem sai. Né? Esse gráfico aqui, ele mostra o perfil, ele leva em consideração só o primeiro perfil. E a mesma coisa a alta performance, a gente começa a mapear, tudo passa pelo mapeamento do time que a gente tem e a gente vai acompanhando ao longo do tempo se existe alguma variação ou não no perfil. Isso nos ajuda bem na tomada de decisão na hora de contratar as pessoas. Isso são informações que são cruciais e que nos dão muito insumo, não só para a contratação, mas também para a própria gestão do time. Essa análise ela é muito legal, e aí, gente, eu já estou mostrando para vocês um pouquinho do Analytics que a gente faz aqui dentro. Essa é uma tela até que existe dentro do nosso software, né? Que é a gestão, como a gente faz a gestão de pressão. Quando as pessoas elas fazem um mapeamento comportamental, automaticamente no sistema eu tenho
informações individuais, mais de 50 informações sobre o comportamento individual, mas a gente transforma isso em resultados coletivos também. Então, esse é um exemplo onde no primeiro gráfico eu tenho o nível de energia das pessoas e no segundo o nível de exigência delas, ou seja, como elas estão sentindo a pressão externa. E eu sempre faço um controle, porque se o nível de exigência das pessoas está muito alto, ou seja, elas estão sentindo uma pressão muito forte e a energia está baixa, significa que a pressão está comprometendo a produtividade do time. Agora, por outro lado, se as pessoas estão sentindo a pressão, mas a energia está alta, significa que toda a minha contratação, toda a minha gestão de time, ela está ok, ela está dentro de um perfil de pessoas que suportam e que gostam da quantidade, do volume de pressão que está sendo exercido sobre elas. Então, isso é bom para a gente entender que não necessariamente um ambiente de muita pressão, ele é doentio, ele é tóxico. Pelo contrário, dependendo do perfil das pessoas que você contrata, um ambiente de baixa pressão, ele pode ser muito mais tóxico, ele pode fazer muito mais, ele pode ser muito mais inadequado, dependendo do perfil das pessoas. Então, vou dar um exemplo prático. Um ambiente onde você tem muitos executores e que a pressão do meio ela é baixa, o nível de exigência é baixo, as pessoas vão ficar desmotivadas. Ou o contrário, porque executores precisam bastante desse nível de exigência. Então, você tem aí uma correlação entre a energia, o pique do trabalho para as pessoas, que as pessoas têm, e o nível de pressão que elas percebem no ambiente. Isso é uma coisa que a gente controla bastante para realmente monitorar o clima, monitorar realmente a satisfação das pessoas e a própria saúde. E é impressionante como isso tem uma relação muito direta com a quantidade de atestado, de adoecimento, porque quando a pressão está alta, mas a energia está legal, está todo mundo ali engajado, conseguindo. Mas quando a energia fica baixa, realmente você começa a ter vários problemas ali relacionados ao clima mesmo. Uma das coisas que a gente faz muito hoje também é exatamente pegar cada perfil comportamental e observar quem bate meta e quem não bate meta por perfil. Exatamente para a gente perceber se existe alguma correlação entre o perfil ideal para contratação ou não. Isso aqui é só um exemplo de um mês e é o exemplo só de um time, né, que é um time comercial, mas é só uma ilustração para vocês entenderem. Né, nesse cenário aqui, nesse mês específico, claramente a performance ela foi menor entre o time de pessoas com perfil analista. Mas o que é legal aqui também? Nós não analisarmos um mês apenas, porque existe uma variação, então a gente tem a análise do mês, mas ela é sempre consolidada com a média. E a gente tem também outros dados onde a gente leva em consideração outros fatores para pegar realmente o desempenho ou não. Essa é só uma validação, um cruzamento que a gente faz para ver se a similaridade com o perfil ideal para o cargo, isso é para confrontar a nossa percepção de perfil ideal do cargo, se realmente o perfil que eu estou desenhando como ideal, ele está performando na vida real. Então, a gente faz esse confronto exatamente para entender se isso tem a ver se a gente realmente sabe qual é o perfil ideal. E aí, o que a gente faz também, o Analytics que a gente usa muito para a questão do recrutamento, é confrontar comportamento e algumas análises, alguns fatores, dividindo por alta performance e baixa performance. Então, no primeiro grupo, no primeiro gráfico, eu tenho o grupo de baixa performance e no outro ao lado do time com alta performance. Então, eu começo a criar correlações e começo a perceber se tem alguns padrões. E outra coisa importante é observar não só se tem a correlação, mas se essa correlação ela é alta ou baixa. Então, nesse caso aqui, eu não tenho o nível de exigência, ou seja, o nível de pressão percebida. Nesse caso aqui, eu não tenho uma correlação que faça sentido. Então, não é um dado que eu levo para esse contexto aqui que eu estou mostrando em consideração para tomar algum tipo de decisão.
Diferente, por exemplo, quando eu pego a questão de gênero e confronto alta performance com baixa performance. E aí é legal pensar o seguinte, nesse exemplo aqui, e aqui é só um exemplo que eu tô dando, ele existe uma correlação forte com o gênero masculino. Aí você fala assim, mas Mônica, então significa que você só vai contratar homens? De forma alguma. E é uma coisa legal da gente falar, às vezes os dados, eles nos ajudam a entender alguns padrões. Mas os padrões, eles não são... Pensar em padrão não significa que você não está fazendo uma gestão da diversidade. Pelo contrário, os dados muitas vezes nos ajudam a mostrar alguns pontos que comprometem a diversidade e que nós não estávamos percebendo. Então, esse foi um caso, isso realmente aconteceu conosco em um cargo específico de dentro comercial, onde a correlação entre alta performance era muito alta com o gênero masculino. E aí, quando nós fizemos uma regressão e observamos, era uma correlação, ela existia, era uma correlação alta, então eu fui investigar os motivos. Aí eu fui perceber que lá na entrada, lá na oferta, no recrutamento, estava existindo uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres. Como aqui na Solids, a gente naturalmente, a gente tem uma cultura da empresa trabalhar com 50% e 50% do quadro em relação ao gênero masculino e feminino, então isso era uma coisa que estava discrepante e eu fui investigar. O que nós fizemos? Nós começamos a fomentar e a procurar mais pessoas do sexo feminino exatamente para fazer a validação, para entender. Porque nesse momento essa correlação ela apareceu porque eu tinha poucas funcionárias mulheres nesse setor. Embora a Solids, de maneira geral, tenha 50%, às vezes varia 51% para um lado, 49% para o outro, mas ela é muito igualitária quando eu pego o todo. Mas nesse cargo específico, não tá, essa relação igualitária, ela não estava acontecendo. Então, o que eu fiz foi exatamente aumentar a participação feminina. E agora a gente está exatamente no momento de análise para entender se numa situação de igualdade lá na entrada, essa correlação de performance ela vai continuar existindo ou não. Tudo indica que ela não vai existir, ou seja, não era um problema, não era uma questão onde realmente o homem performa melhor, não, era uma relação com a pouca entrada de mulheres para esse cargo. Então, esse é um exemplo de como a gente pode realmente trabalhar a diversidade usando dados. E como aqui na Solids a gente tem essa relação 50-50, sempre foi muito assim, olhando a olho nu, eu honestamente não tinha percebido essa discrepância, porque ela estava muito localizada num setor, num cargo, e como os dados me fizeram enxergar uma coisa que até então estava um pouco oculta. A outra coisa que a gente pode fazer também é fazer correlação entre alta performance por educação. A gente tem algumas crenças, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu confrontei a questão de ter superior, ter pós-graduação superior, às vezes a gente acha assim, não, pessoas com pós-graduação naturalmente vão performar melhor do que... Às vezes não, às vezes para o cargo onde a pessoa está ali atuando, uma pós-graduação ela não é necessária. Isso às vezes muda a oferta de currículo. Então, fazer esse tipo de análise de dados para realmente existir. Existe uma correlação entre você ter pós-graduação e alta performance? Existe uma correlação entre você ter ensino superior completo? Então, aqui é só um exemplo para você perceber se realmente exigir uma escolaridade maior vai te trazer um resultado melhor, né? Então, pegando alta performance com baixa performance aqui, não existe um padrão indicando que uma escolaridade melhor vai trazer um resultado maior, né? Então, são exemplos do que você pode fazer. Agora, uma questão que realmente aparece muito pra gente e que existe correlação, e aí não só ela existe, mas como ela é muito forte, é a questão das competências para cada cargo. De todas as variáveis, e aqui estou mostrando aqui apenas algumas variáveis que a gente levanta para fazer o nosso analytics, mas de todas as variáveis,
a que mais tem correlação e a que tem a correlação mais forte é realmente a questão das competências. Esse é um caso real, onde claramente o desenho ele é inverso, tá vendo? Existe uma correlação clara de performance e competências específicas. Isso é maravilhoso na hora de contratar. Então, isso ajuda muito eu tomar a decisão de contratar realmente a pessoa certa, com a competência certa. Outra coisa que eu faço também a gente sempre confronta a correlação entre idade e performance. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, se eu trouxer pessoas mais sêniores, será que isso vai agregar algum valor? E normalmente, dependendo do grupo da faixa etária que você quer contratar, o nível salarial, a exigência salarial aumenta. Então, essa análise de dados, ela te ajuda a quebrar algumas crenças. Então, pode ser que não necessariamente pessoas mais velhas vão trazer alta performance. Nesse exemplo aqui, é um exemplo claro, onde não existe correlação entre senioridade e alta performance. Ou seja, trazer pessoas mais velhas não pelo menos sobre essa análise de dados, não tem nenhum indicativo de que isso vai aumentar a performance e o time, tá? É só um exemplo também, porque isso muda a forma da gente contratar. E isso quebra algumas crenças, né? Não, pessoas mais velhas, experientes, tendem a performar. Não, depende do cargo, depende da empresa. E quando você confronta os dados, você tem uma capacidade melhor de tomar decisão. E aí o que a gente faz também é a questão de fazer gráficos, comparar sempre, como no nosso caso, e em todos os casos, né, que a gente acompanha os nossos clientes, a maior correlação realmente ela fica entre as competências. A gente gosta muito de estabelecer algumas métricas de assertividade. Então, por exemplo, eu tenho aqui a competência do cargo, isso aqui é só um exemplo, e eu tenho o candidato. E eu posso criar, então, crivos. Então, o índice de proximidade, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, é de 58% para um cargo operador de caixa. Esse índice de proximidade, quanto maior a oferta de candidatos eu tenho, ou se eu tenho tempo para procurar o candidato, eu posso mexer, eu posso trabalhar com uma régua onde eu não vou contratar ninguém com um índice de proximidade superior a 90%. Agora, se é uma vaga extremamente rara, com escassez de profissionais, talvez eu considere uma margem ali de 70%, 80%. Mas, quanto maior o índice de proximidade desse candidato com essa vaga, menor o risco da contratação ser errada. Então, é uma análise de risco. Não tem candidato, eu baixo um pouco a minha régua, mas eu tenho um risco maior dessa contratação não funcionar. Aí é uma análise estratégica, se vale a pena a cadeira continuar vazia ou a cadeira ser ocupada por uma pessoa com índice de proximidade com o cargo um pouco mais baixo. Não tem certo, não tem errado, porque cada empresa tem o seu contexto, tem a sua realidade e tem sua própria dinâmica, né? Óbvio que o cenário ideal é você contratar pessoas o mais rápido possível, sempre com esse índice de proximidade muito parecido, muito perto do 100%. Mas a gente sabe que na prática não funciona. De qualquer forma, é um bom indicador, é uma boa meta criar esse índice de proximidade o maior possível. E esse é um indicador muito bacana e ele é muito palpável na hora de você fazer um recrutamento. Ele é muito ideal. Então, eu tenho que fechar uma vaga com tantos dias, entregando tantos candidatos com índice de proximidade acima de 95%. Eu acho que torna as coisas mais objetivas e mais certas e, de certa forma, esse rigor, ele traz uma segurança maior sobre a assertividade dessa contratação. E é legal porque todos esses dados, eles trazem algumas descobertas bacanas que vão mudando um pouco o nosso dia a dia. Eu trouxe para vocês
Eu trouxe aqui 2 descobertas que nós fizemos e que vão impactar diretamente nas próximas contratações no ano que vem. Então, por exemplo, no nosso caso, para uma vaga específica, a gente do comercial, eu não gosto muito de ficar especificando qual que é a vaga, porque senão as pessoas caem na tentação de falar, perfil e tal, não sei. E não é, gente. Às vezes a mesma vaga, com o mesmo perfil, numa empresa diferente, o resultado muda. É por isso que a gente tem que pensar sempre em dados que falem sobre a nossa realidade, ok? Mas aqui é só um exemplo de como realmente a tomada de dados, a gestão por dados nos ajuda a tomar decisão. Então, o que eu descobri? Que pessoas que têm um perfil analista como primeiro perfil para esse cargo, elas ficam 3 vezes menos tempo do que as pessoas que têm os outros perfis predominantes. Ao mesmo tempo, as pessoas que têm o perfil planejador como segundo perfil predominante, mas não como primeiro, elas tendem a performar 45% a mais. E essa descoberta foi bacana porque ela não é óbvia. Normalmente a gente trabalha, eu até mostrei para vocês alguns gráficos, onde a gente está levando só em consideração o perfil predominante. Quando você faz uma análise mais apurada e você leva em consideração os dois, você tem um resultado muito interessante. Isso é legal, porque no caso desse planejador como segundo perfil, tem ainda uma outra observação que é interessante. Esse perfil não é o perfil que mais se destaca nos 3 primeiros meses. Ou seja, ele tem um desenho de performance diferente. Então, só para ilustrar, como que é a curva desse perfil? No primeiro mês, esse candidato tende a ter um resultado bem tímido, bem modesto. No segundo mês também, mas ele vai crescendo. E muitas vezes, quando chega no terceiro mês, ele não cresce o suficiente em relação aos outros perfis. Só que o que eu percebi é que ao longo do tempo, esse perfil que às vezes ele não é o que mais se destaca nos 3 primeiros meses, ele vai atingindo, ele vai tendo uma subida mais constante e ele fica mais tempo na empresa. Então, quando eu cruzei a variável resultado com o tempo de permanência na casa, eu tive um resultado diferente. Embora essas pessoas não sejam as que não são os top performance nos 3 primeiros meses, ao longo do tempo, se eu considerar a jornada do início até o fim, quando eu coloquei a variável tempo de permanência na casa, essas pessoas se tornaram muito mais interessantes para mim do que as pessoas que melhor performavam durante os 3 meses. Olha a coisa louca. Então, isso mudou até a minha própria forma de encarar o tempo de experiência. Então, quando eu vejo que a pessoa tem esse perfil específico, eu analiso ela não pelo número absoluto que ela me entrega, mas eu analiso pela curva de crescimento. Se é uma curva de crescimento muito parecida com a curva de crescimento de um top performance, eu permaneço com essa pessoa. Se não, aí realmente não faz sentido começar. Então, é só um exemplo. E eu pus esse desenho aqui só para vocês entenderem que, às vezes, a minha tomada de decisão, hoje em dia, mais do que olhar números absolutos, às vezes eu observo o gráfico de crescimento da pessoa e vejo se esse gráfico é legal ou não. Bom, gente, esses foram só alguns exemplos. A gente usa muita coisa aqui, a gente usa muitos dados. Cada vez mais nós estamos levantando outras variáveis, mas a ideia realmente é inspirar vocês. Às vezes você pensou assim, nossa, faz sentido fazer um cruzamento de dados que não tem nada a ver com o que eu falei aqui. Mas a ideia é realmente inspirar a provocação que eu deixo para vocês é o que faz sentido para o seu dia a dia. Quais as variáveis que você precisa controlar e que você precisa dominar para tomar decisões de forma mais assertiva, tá? E é isso. Vamos passar para as perguntas? Tem pergunta? A Nayara pergunta, como podemos fazer a comparação de energia com o nível de exigência dentro do gestão? Isso já tem pronto. Na dashboard, quando você faz a análise de alta performance e baixa performance, automaticamente tem um campo ali de analytics, onde automaticamente você tem baixa performance e alta, e ele levanta algumas variáveis que vão te tomar a decisão. Você vai gastar
2 minutos para fazer isso. É automático. Ela também pergunta como definir o alta e baixa performance da minha empresa. O sistema faz isso para mim ou eu tenho que fazer uma análise sozinho? Você pode preencher no controle de metas. E aí é legal porque você vai configurar o que você chama de alta performance e baixa performance. Porque isso varia muito setor para setor, de negócio para negócio. Então, você imputa os dados de performance. Então, se lá no controle de metas você define que performance é acima de 100, então ele automaticamente vai gerar para você. Outra forma também é fazer vínculo com avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho também te ajuda a performar. Mas, de qualquer forma, é você que controla através do input de dados de desempenho. O importante é que, hoje, a gente cruza, a gente faz esse analytics em cima da gestão de metas e também em cima da gestão de desempenho. E ainda que você não faça avaliação de desempenho, nem que você use o controle de metas, ainda tem uma forma manual ali onde você seleciona alta performance, baixa performance e ele faz esse cruzamento para você. A Letícia pergunta como analisar a produtividade por perfil. Ótima pergunta. É só você criar, você imputa os dados da produtividade e automaticamente você vai separando as pessoas. Então, basicamente, você vai separar ali qual é o grupo de executor, quem são os executores que você tem no time e você vai pegar uma média de produtividade. Então, no próprio sistema você consegue configurar você cria times, então você pode criar os times só dos executores. E isso é legal porque pode existir alguma variação de produtividade por perfil para algum cargo. A gente só tem que tomar muito cuidado para entender que às vezes um perfil dentro de um setor ele não vai entregar a melhor produtividade em termos absolutos, mas ele agrega outros valores naquele time que não tem a ver com a produtividade bruta dele. Então, às vezes, vamos dizer assim, se você olhar produtividade por produtividade num time um time de marketing, e aí você tem lá que um executor ele vai fazer muito mais peças do que um planejador. Mas o planejador, ele pode agregar fazendo menos em termos de velocidade, mas imprimindo uma qualidade melhor. Ou ele tem um espírito de equipe que une o grupo. Então, quando a gente trabalha com perfil, eu gosto muito de ver os números absolutos, mas a gente também tem que tomar cuidado, ter a sensibilidade de que nem sempre o número bruto é a única variável a ser considerada. Isso sobre People Analytics é batata. Não é só levantar dados, não é só encontrar padrões. Você levanta os dados, você encontra padrões, você descobre a intensidade desses padrões, se a correlação é alta ou baixa, mas você nunca toma decisão em cima de uma ação só. O Renato pergunta como saber se o espaço amostral é significativo. Normalmente o espaço amostral, quando você tem ali, do ponto de vista estatístico, pensando numa população, normalmente quando você passa ali de 30, depende muito do contexto, mas normalmente acima de 30 pessoas você consegue ter alguma segurança estatística. Obviamente que quanto maior a população e maior a proporção, você vai ganhando mais confiabilidade. Mas vamos pensar ali que a partir de uma população de 30, você já consegue ter uma variação mais segura. E isso, assim, você não necessariamente você precisa saber disso de forma manual. Por exemplo, no nosso caso aqui, o sistema, ele sempre leva em consideração as informações que já tem um espaço amostral seguro e suficiente para criar alguma correlação. A Natália pergunta se dá para fazer essas análises se a empresa ainda não tem metas. Você pode fazer outras análises, né? Mas eu acho que a meta, seja ela qual for, ela é primordial para você saber onde a pessoa está e onde você quer que ela chegue. Quando você não tem metas, você pode criar outros indicadores, né? Meta não é o único indicador, você pode criar outros objetivos. Mas é muito interessante que todos tenham algum tipo de meta. Muitas vezes a meta ela não é só quantitativa, ela pode ser qualitativa. Mas eu sou a favor e assim,
eu tenho muita dificuldade de fazer uma gestão de pessoas que não leva em consideração a meta das pessoas. E eu sou até mais radical nisso, porque eu nem gosto muito das metas coletivas, eu gosto das individuais. Porque é no individual ali que eu consigo fazer um desenvolvimento do colaborador. Às vezes, se você coloca as pessoas debaixo de metas apenas coletivas, você não tem um retrato real da performance individual. Então, eu, como gestora de pessoas, eu foco mais no individual, embora algumas metas coletivas façam muito sentido para o trabalho do grupo. Mas quando o assunto é realmente observar se as pessoas estão performando ou não, a gente precisa de metas. E para finalizar, a Daya pergunta qual ferramenta você indica para fazer análise de competências. Solids. É muito legal, mas assim, não é só questão de fazer análise de competências. Eu acho que a competência, como nesses exemplos que eu coloquei, a gente tem uma ferramenta bem segura, que é o Profiler, ela é validada com 97,97% de assertividade. Então, ela é bastante segura, ela é bastante simples para você usar. E, normalmente, é a correlação mais forte e é a correlação mais óbvia para o RH começar a fazer uma gestão orientada por dados. Quando a gente fala em gestão de dados, às vezes as pessoas pensam em fórmulas estatísticas complexas, em variáveis mirabolantes. Começa com aquilo que realmente vai fazer diferença no dia a dia da empresa. Se você tem N possibilidades de controle de dados, comece controlando as competências, comece controlando o comportamento. É onde você vai encontrar, é o caminho mais curto entre os dados e a aplicabilidade prática, o dia a dia da pessoa. Acabamos? Gente, é isso. É só uma reflexão. Quero muito que vocês pensem sobre essa análise. Eu coloquei aqui só alguns exemplos do que a gente faz. Nós ainda utilizamos muito mais dados. Posso mostrar para vocês num outro momento. Mas era só uma reflexão para que você comece realmente o novo ano com um foco bem estratégico, com um RH bem objetivo, onde você consegue realmente comprovar e principalmente onde você tem um mapa de onde você está e que você consiga fazer um desenho de onde você quer chegar. E essa é a beleza da gestão de pessoas por dados, né? E eu desejo muito sucesso para você, desejo que você tenha um final de ano incrível e que 2019 a gente possa continuar juntos, dividindo conhecimento. Eu aprendo muito com vocês, adoro quando vocês mandam perguntas, quando vocês interagem. Essa interação que existe, ela é maravilhosa e eu desejo que em 2019 ela fique cada vez mais forte, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.